Está começando mais um Minuto Bola, na apresentação de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E os destaques do programa de hoje são os jogos válidos pela 28ª rodada por esse fim de semana de Brasileirão. Começar o programa e vamos passar os jogos desse final de semana, começando pelo sábado com 3 jogos. Vai, Léo. Exatamente, em São Januário, o Botafogo recebeu o Bahia e ficou no empate por 2-2. Lá no Couto Pereira, o Curitiba ganhou o Grêmio por 2-0. Na Arena do Jacaré, o clássico mineiro entre América Mineiro e Atlético. O jogo ficou no 0-0. Já no domingo, pelo clássico paulista, na Vila Belmiro, o artilheiro Borges marcou, o Santos venceu por 1-0 o Palmeiras. Já no Rio, o clássico carioca, o Flamengo levou a melhor, venceu por 3-2 o Fluminense lá no Engenhão. No Beira-Rio, fechando os jogos das 4, o Internacional venceu o Vasco por 3-0. Mesmo placar na vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense no Pacaembu, que o levou à liderança. Já na ressacada, o Atlético Paranaense perdeu para o Avaí por 3-0. E finalizando os jogos do final de semana, no Presidente Vargas, Ceará e Figueirense ficaram no 1-1. Por 99% do tempo, a alegria era dos tricolores. Francos favoritos antes do Fla-Flu, pelos desfalques que teve o Flamengo, tipos de Ronaldinho e Felipe, fora o domínio durante 85 minutos de partida, aonde esteve inclusive 2 vezes à frente do marcador. Acontece que o 1% de alegria que sobrou para os rubro-negros foi o que ficou para a eternidade. E detalhe esse, Léo, que marcou aí mais esse clássico na galeria dos Fla-Flus aí históricos. E o responsável foi um baixinho argentino cujo nome começa com Dário. Mas nesse caso não foi aquele famoso que nem joga mais no Flu, citando aí o Dario Conca, mas sim Dario Bottinelli. Daniel, ele mesmo. Bottinelli, que entrou no segundo tempo, fez os dois gols que garantiram a época virada do Flamengo e foram inclusive 2 golaços. Um de falta e o outro com um bonito chute de longe, fazendo com que 99% de alegria da torcida tricolor fossem por água abaixo. E também a tese levantada por Abel Braga antes do clássico, Lorena. Ele tinha dito que pra ganhar do Flamengo, valia até gol de bunda. E por ironia do destino, no segundo empate do Flamengo, a bola na falta cobrada por Bottinelli bateu no travessão, nas nádegas do goleiro tricolor Diego Cavalieri e morreu mansinha no fundo da rede. Depois veio a virada para completar o feito. Ainda teve essa, Léo. Mas é uma coisa sadia e válida no futebol. Falando um pouco do lado vencedor, é uma vitória que o Flamengo merece comemorar bastante. Pois além da maneira como aconteceu, o time agora é o 4º colocado, voltando assim para o G5. Tinha ficado 10 jogos sem vencer, mas agora está a 5 jogos sem perder e foi a 3ª vitória consecutiva, lembrando. Já o Fluminense, Daniel, tem muita roupa suja para lavar. A vitória levaria o clube para a 3ª colocação, mas com a derrota o tricolor caiu para o 6º lugar, deixando no G5. Continua podendo ir para a 3ª colocação na próxima rodada por estar a 3 pontos com mais vitórias que o São Paulo, postulante da posição. Mas deu uma assustadora atrasada em seus projetos. Agora ficou muito mais difícil, Lorena, pois o Fluminense não depende apenas de suas forças, como também não dependia delas, para protagonizar aquelas vergonhosas cenas de quando terminou o jogo. O Arthur Felipe Gomes da Silva até cometeu alguns equívocos, mas nada justifica a revolta que, na minha opinião, foi mais pelo Fluminense ter levado a virada do que por ter sido prejudicado. Perdeu o jogo, a cabeça e o bom senso. Exatamente, Léo. E entre os erros de arbitragem questionados, teve a não expulsão do meia Renato Abreu ao ter atingido Rafael Moura com uma cotovelada. E no fim do jogo, Souza, do Fluminense, também por ter dado uma cotovelada, acabou sendo expulso. Ou seja, faltou aí critério da arbitragem. Os outros 2 lances, Daniel, foi a falta equivocadamente marcada, que originou o 2-2 em que o Lanzini atingiu apenas a bola em uma dividida com o Negueba. E ainda quando estava 2-2, a reclamação foi de um pênalti não marcado do Jael em Márcio Rosário. Pois agora além dessas, a gente também lembra que no segundo gol do Fluminense, o lateral que originou o cruzamento de Souza e o gol de cabeça de Lanzini era para ser a favor do Flamengo. Por isso que eu falo que espernear contra a arbitragem nunca é o mais correto e só aumenta a moral do adversário. Os jogadores do Flu perderam a chance de ficarem calados
e aceitarem essa derrota que foi toda por sua incompetência. Ainda teve que o Flamengo jogou desfalcado, né? Aí no fim da partida, o técnico Abel Braga foi expulso e se negou aí para os vestiários. Com o fim da partida, ele, Rafael Moura, partiu para cima do árbitro e o Rafael, que foi erradamente empurrado, pelo mesmo por 2 vezes, deu uma cusparada na cabeça de Renato Abreu. O ato foi flagrado pelas câmeras e ele vai ser julgado. Daniel, esse Fla-Flu vai dar muito pano pra manga. O Renato Abreu também pode ser julgado pela cotovelada que deu no Rafael Moura, e o técnico Abel Braga, dependendo do que o árbitro relatar na súmula, também pode ser. E caso o Fluminense queira denunciar, o árbitro também pode ir a julgamento. Pois é, coisas de Fla-Flu, né? Cheio de polêmicas, decidido com uma grande virada e que ainda vai dar o que falar mesmo depois do apito final. Lembramos que Rafael Sobis e Lanzini fizeram os gols do Fluminense. Aí, além dos 2 gols do argentino Botinelli, Thiago Neves também marcou para o Flamengo. É isso aí, Léo. Agora vamos falar um pouco agora do Clássico Paulista. Vamos para São Paulo, galera. Jogo entre São Paulo e Palmeiras. Santos. Desculpa. Vambora. Jogo entre Santos e Palmeiras. E o Santos venceu por 1-0 lá na Vila Belmiro, gol marcado pelo Borges. Pois é, foi um jogo fraco tecnicamente. Com os 2 gols, com os 2 times bastante desfalcados, pelo lado do Santos, Neymar, que está servindo a seleção brasileira, e pelo lado do Palmeiras, o Kleber, que está machucado, né? Se referindo aos atacantes artilheiros. Juntando todos os desfalques, foram nada menos que 15 ausências no clássico. A equipe da Vila, por exemplo, além de Neymar, não teve Ganso, Arouca, Elano e Edu Dracena, só para citar os titulares. E o time do Palestra Itália também não pôde escalar Marcos, Valdívia, Cicinho, Luan e João Vitor. As equipes mais preocupadas em marcar do que armar jogadas. Protagonizaram um jogo chato, repleto de chutões para o alto e faltas muito duras. O clássico entre Santos e Palmeiras realmente deu muito sono, hein? Uma monotonia que só foi quebrada graças ao oportunismo de Borges. O Santos voltou para o segundo tempo, mais a fim de jogo, e o gol santista parecia questão de tempo. Marcando bem e buscando jogadas pela lateral, aonde foi que surgiu algo que faltou no primeiro tempo, chegou a encurralar o Palmeiras. O artilheiro Borges, que fez o gol aos 30 minutos do segundo tempo, após 2 jogos sem marcar, e conseguiu furar a melhor defesa do torneio, que agora o Palmeiras está com 27 gols sofridos. Com uma cabeçada certeira, garantiu o triunfo santista por 1-0, neste domingo à tarde na Vila Belmiro. Foi o 20º gol do camisa 9 santista, principal goleador da competição. E com o triunfo, o Peixe quebra uma sequência de 3 derrotas consecutivas, vai a 38 pontos e fica, no momento, na 11ª posição. Já o Palmeiras permanece com 40 pontos, caindo para 9º lugar. E vê a zona de classificação para a Libertadores ficar cada vez mais longe. O técnico Filipão, inclusive, já jogou a toalha para a Libertadores. E o resultado também coloca fim a um tabu, porque o Santos não vencia o Palmeiras havia 7 jogos. A última vez tinha sido nas semifinais do Paulistão de 2009, e nesse período foram 5 vitórias do Palmeiras e 2 empates. E o Palmeiras, que chegou a jogar com 3 zagueiros nessa partida contra o Santos, poderia ter jogado com dois zagueiros, porque também tem Neymar e Ganso acabaram no jogando. O Palmeiras poderia ter sido um pouco mais ofensivo. Se defendeu demais e acabou pagando com o resultado. Exatamente. Agora vou continuar em São Paulo, mas agora vamos pro Pacaembu. Pacaembu lotado, na estreia de Adriano, o Corinthians goleou e de quebra voltou à liderança do Brasileirão. Exatamente, Castan, William e o Alex colocaram o timão de volta ao primeiro lugar, né? Foram autores dos gols. E o time não tomou conhecimento do adversário e partiu pra cima já logo no início, abrindo o placar. Com o gol do Leandro Castan, marcando seu primeiro gol no ano, e na equipe novamente os meia Alex e Danilo se destacaram na partida. Lembrando que o Danilo chegou à sua 10ª assistência no campeonato e com isso é o líder no quesito. O primeiro tempo terminou 3-0, com isso era só administrar o placar e aguardar a entrada do Imperador, pelo qual a torcida pedia a todo momento. E as chances do Atlético Goianiense reagir eram mínimas. O Corinthians foi superior em todos os momentos. O time jogou muito bem, não sentiu a ausência de seus atacantes, por exemplo, o Emerson e o Liedson. E no segundo tempo, já aos 21 minutos, a torcida pediu o Adriano, mas foi somente aos 35, depois de 261 dias inativo, que entrou no lugar de Alex, um dos destaques do jogo, como já citamos. E para ser mais preciso, sua última partida foi atuando pela Roma em um jogo contra o Lazio. E nesses 10 minutos o Adriano mostrou vontade, marcou lá na frente, ajudou a equipe na zaga em alguns escanteios, né, aproveitando sua estatura. Enfim,
Ele ainda não voltou 100%, como ele disse, mas será uma peça importante para o clube nessa reta final de campeonato. Durante o jogo, ele teve uma oportunidade de fazer seu primeiro gol. Ramírez arrancou, tocou para ele, porém o passo foi muito na frente e ele não alcançou. No fundo, com o melhor porte físico, ele tinha pego aquela bola. Mas agora fica aquela pergunta, né? Quem que irá marcar primeiro, na opinião de vocês? O Adriano ou o Luiz Fabiano? A gente lembra que o Fabuloso já poderia ter feito um gol logo na sua estreia, né? De pênalti, aliás, no seu segundo jogo de pênalti contra o Cruzeiro, mas o Fábio defendeu. Olha, perdeu aquele pênalti, mas eu acredito que o Luiz Fabiano vai marcar primeiro. Eu também acredito que sim, o Daniel. Ele já tá jogando há mais tempo, tá com o melhor ritmo. Concorda com a gente, Lorena? Concordo. Concorda? Pois é, unanimidade. Então, atualizando as posições, o Corinthians volta à liderança com 51 pontos, enquanto o Atlético Goianiense aparece em 12º lugar com 38 pontos, apenas cumprindo tabela. E por aqui fica mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. E só para finalizar, um detalhe da seleção, que ganhou na sexta-feira de 1-0 da Costa Rica com gol de Neymar, joga nesta terça-feira às 10h30 da noite contra o México, na cidade de Torreón. Isso aí, Léo. E no programa de amanhã, já vamos falar de Brasileirão com a 29ª rodada. Você ouviu o programa nas companhias de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação e edição de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ézio Pessali.